Boa noite a todos os irmãos e irmãs, graça e paz. Quero cumprimentar a nossa presidente, Ana Marília, quero cumprimentar a coordenadora, nossa irmã Quitéria, e todas as irmãs da diretoria da Confederação Nacional. Quero cumprimentar também as secretárias de atividades da Confederação Nacional que estejam presentes, e todas as demais irmãs, presidentes sinodais, Vai participar da reunião? que são secretárias de evangelização e missões das suas confederações sinodais, federações e SAFs, e também a todos os participantes deste treinamento, e os nossos queridos pastores presentes. Oi? Eu gostaria de pedir a Ana Maria, que já estivesse projetando... Por que tu não entra, rapaz? Irmãs, feche os microfones, por gentileza. Hoje nós estamos no nosso segundo treinamento, né? Já tivemos o nosso primeiro, que foi totalmente voltado para missões. A Secretaria de Evangelização e Missões, ela é ampla no seu trabalho, com muitos desafios, tanto na área da evangelização quanto na área de missões, e por isso nós vimos a necessidade de fazê-lo em dois momentos, para que a gente tivesse um tempo hábil para estar trabalhando as duas perspectivas de trabalho que a secretaria tem. E hoje nós vamos ficar totalmente voltados, né, para a evangelização. Então, nós vamos dar continuidade, e nesse momento eu deixo aqui a minha palavra de gratidão às irmãs. Primeiro, gratidão a Deus por Ele nos chamar, nos fazer parte do seu povo, e nós agradecemos à diretoria da Confederação Nacional, por tudo aquilo que tem realizado, apoiando o trabalho da secretaria, todos os trabalhos de evangelização, bem como a secretária de atividades. Eu sempre falo que o trabalho desta secretaria é um trabalho de equipe, é um trabalho que se desenvolve em equipe, com a união de todas as demais secretarias, trabalhamos em conjunto, com mídias, divulgando, com a de espiritualidade, com a de música, com a de estatística, fazendo a somatória e o registro final do trabalho, a de assistência social, em todos, é um trabalho em equipe. E também deixo aqui minha palavra de gratidão, às presidentes sinodais pelo apoio durante todo o quadriênio, apoiando, orando, incentivando, cumprindo, os desafios, e também as secretárias de evangelização e missões das sinodais, que têm sido verdadeiras parceiras na secretaria e tem sido assim bênção nas nossas vidas. Então, deixo aqui minha palavra de gratidão a todos que estão envolvidos nesta secretaria e têm possibilitado a realização deste trabalho. Na próxima imagem, eu coloquei aqui o termo de compromisso da SAF, que é um termo de compromisso onde todas nós, sócias da SAF, assumimos, e que ele também já nos orienta quanto à visão do trabalho de evangelização e missões que precisa ser realizado. Então, confiada no Senhor Jesus Cristo, prometo fazer parte desta sociedade, cumprir fielmente o guia das sociedades internas dentro dos princípios de Cristo. Prometo ainda assistir às reuniões e fazer qualquer trabalho de que for incumbido, ler ou mandar ler a Bíblia e orar sempre pela extensão do reino de Cristo e pela sociedade. Então, a gente vê que o compromisso, desde o início, ele já vem voltado, nos direcionando para tudo aquilo que precisa ser realizado, pelas sócias da SAF quanto à evangelização. A próxima imagem vai estar mostrando o artigo 26, que é o que orienta todo o trabalho da Secretaria de Evangelização e Missões, e dentre eles nós vamos ver algumas letras que são voltadas mesmo para evangelização. Então, são essas aí que nós já estamos vendo.
A letra A nos orienta que, dentro dos trabalhos da SAF, das confederações sinodais, da Confederação Nacional e das federações, nós temos o trabalho, na letra A, de promover trabalhos de evangelização nos lares, ao ar livre, em presídios, hospitais e pontos de pregação. Esse registro já está no guia e, posteriormente, na palestra, no treinamento, eu vou estar abordando. A letra B, promover distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, literatura evangélica e outros, também é responsabilidade, da secretaria e, portanto, as irmãs secretárias de evangelização e missões têm como essa incumbência de estar incentivando, as SAFs, as sócias, para que estejam trabalhando nesse sentido, de distribuição de Bíblias e todo esse material. Na letra C, nós vamos ver que também é função nossa como secretaria promover cursos de evangelismo pessoal e discipulado. E aqui eu vou estar entrando na letra D, porque eles estão próximos, que na letra D nos orienta que nós precisamos divulgar os congressos e os programas de evangelização da IPB. Então, aqui eu quero abordar tudo aquilo que a gente já tem disponível pela APECOM e que a gente pode fazer bom uso de todo esse material. Ana, ainda continua nessa... Pode voltar, pode permanecer aí que eu vou demorar um minutinho aqui. Então, aqui, eu anotei para as irmãs, para que as irmãs possam conhecer os 10 cursos que a APECOM tem disponibilizado dentro do centro de treinamento da APECOM. Então, a gente pode entrar no site da APECOM e ter acesso aos 10 cursos. Cada curso tem, em média, 8 aulas gravadas. Então, nós podemos ter acesso, assistir, já está no site, é de fácil acesso. E eu registrei aqui os nomes dos cursos para que as irmãs entendam a importância de cada um deles e o quanto é importante que cada secretária de evangelização e missões assista, faça suas anotações, e adquira esse conhecimento. Então, o primeiro, é o curso de compaixão. Eu coloquei o número, mas não necessariamente tem uma sequência, eu só coloquei para registro meu. Então, o primeiro, compaixão, capelania e missões. O segundo, técnicas de contação de histórias a fim de apresentar o evangelho com clareza. Terceiro curso, transmissão online de cultos e programação. Quarto, mídias sociais e evangelização. Quinto, evangelização e acessibilidade para surdos. Sexto, evangelização e discipulado. Sétimo curso, pequenos grupos de evangelização. Pequenos grupos e evangelização. Oitavo, evangelização e revitalização de igrejas. Nono, evangelização e cuidado de pessoas com hábitos escravizadores. Evangelização aqui específica para dependentes químicos. 10º, evangelização de universitários. Então, irmãs, nós temos acesso gratuitamente a esses 10 cursos, cada um deles com 8 aulas online que a gente pode assistir. Então, já temos acesso a esse material, que é o item da letra C, que é promover esses cursos. Então, tanto assistirmos quanto incentivarmos e divulgarmos esses cursos, de evangelismo pessoal e discipulado. Também, o que nós podemos aproveitar da APECOM? Na APECOM, nós podemos entrar no site e ver toda a orientação quanto o que a APECOM sugere para que seja feito no Minha Cidade para Cristo. Então, nós podemos também aprender muita coisa, seguindo as orientações. Também no site da APECOM, nós podemos ver e ler o Cada Dia,
os cromonautas, o IPB Play. Também no site da PECOM, nós podemos, através da igreja, como já foi orientado no treinamento passado, né, através do conselho, do pastor, adquirir os folhetos, bíblias, mini-bíblias e também guia de estudo, né, para o Evangelho segundo João. E tudo gratuito e só é cobrado a taxa de envio. Mas tudo isso para adquirir esse material precisa sim conversar com o pastor e precisa sim, né, de fazer o pedido. Então, aqui, dentro do que é proposto pela Secretaria de Evangelização e Missões, dentro dos cursos, né, nós podemos aproveitar tudo isso que já está disponível para todas nós. Também, né, divulgar os congressos e os programas de evangelização da IPB, que também são promovidos pela PECOM, né, os congressos de evangelização. Então, à medida que formos recebendo, nós vamos divulgando. Na próxima imagem, eu coloquei de missões, mas o parágrafo único, que tanto serve para a evangelização quanto para as missões, é que todas nós estejamos atentas para cumprir a grande comissão deixada por Jesus aos seus discípulos e que a nossa irmã Quitéria tão bem já nos orientou quanto a tudo aquilo que precisamos lembrar. O I, que é justamente o que nós estamos vendo aqui hoje, que é o que Jesus nos ensina, e o fazer discípulos, né, que também é da nossa responsabilidade. E nós fazemos discípulos, né, enquanto vivemos o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente pensa, né, que é uma atividade extra, distante, né, que eu me organizo, me preparo para fazer, mas também no meu dia a dia, na maneira como eu vivo, né, eu também estou fazendo. Então, nós vamos ver na próxima imagem, né, que nós temos aí dentro do projeto da Secretaria, né, a Grande Comissão Mulheres na Retaguarda, e a Grande Comissão é reforçar a ideia de que todas nós, né, fomos salvas, que nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, né, as virtudes. Então, isso é o ir, isso é o fazer discípulos, essa proclamação, né, da mensagem do Evangelho. E na próxima imagem, nós vamos ver que para fazer e para ir e fazer discípulos, né, aqui encontra um item que é fundamental, né, que nós precisamos ser testemunhas eficazes. Né? E para ser testemunha eficaz, é resultado da graça de Deus na vida do seu povo. Porque é o Senhor quem nos capacita. E dentro do ser testemunha eficaz, eu coloquei 2 itens que precisam acontecer. Deus nos designou para ser e fazer. Então, para ser, aqui eu separei o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29, que nos dá a seguinte orientação: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, aqui, né, nós fomos, né, predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Então, ser testemunha, né, é a gente viver justamente dentro do que o Senhor nos designou para sermos. Essas testemunhas daquilo que a graça de Deus tem feito nas nossas vidas. E para fazer, né, muitas vezes a gente pensa que o fazer, né, é uma tarefa isolada, separada. Pelo contrário, né, o próprio Senhor Jesus nos orientou que sem Ele nada podíamos fazer, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, para fazer, o Senhor mesmo nos habilita. Né? E eu escolhi aqui o texto de Atos 1, primeiro, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, toda a capacitação necessária para a evangelização, nós já recebemos do próprio Senhor, porque Ele quem nos capacita, Ele quem nos torna essa testemunha eficaz. E aqui, quando nós trabalhamos, dentro da vontade de Deus, de acordo com a orientação que o Senhor, nos dá, e nós vivemos essa graça, nós vamos viver a evangelização, que é o próximo slide, florescendo e dando fruto, onde Deus nos colocou. Então, a gente vê aqui que a evangelização, eu coloquei aí como é vida e também é relacionamento. Por quê? Porque dentro do que nós devemos viver como povo de Deus, sendo sal, sendo luz, nós também devemos viver o amor que o Senhor tanto tem nos chamado, tem nos ensinado, tem colocado dentro do nosso coração, porque o amor é derramado em nossos corações, e por isso nós devemos viver esse amor dentro do nosso contexto do dia a dia, com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, aqui nós estamos falando diretamente com as sócias da SAF, então eu vejo que o amor precisa fazer parte da nossa vida e da maneira como nós nos relacionamos. A boa convivência entre as sócias da SAF, uma convivência respeitosa, uma convivência fraterna, uma convivência de cuidado, uma convivência que abençoa, para que as pessoas, ao virem fazer parte desse ambiente, também se sintam amadas, acolhidas, e que, ao ver a maneira correta como nós nos relacionamos, também queiram fazer parte desse grupo. E a partir daí, nós evangelizamos, a partir daquilo que o Senhor já está fazendo na nossa vida, da graça dele atuando, transformando, já recebemos o perdão, é que nós nos tornamos essa testemunha eficaz que evangeliza, que vive o evangelho e que vive esse contexto de relacionamento sadio em todas as esferas, em casa, com a família, na vizinhança, com as pessoas com as quais trabalhamos no emprego, as pessoas com as quais nós convivemos no comércio, em todos os lugares. Então, todos em potencial, são pessoas que precisam estar levando esse amor e vivendo esse amor, e transmitindo esse amor da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, a evangelização, ela se dá a partir desses relacionamentos, com as pessoas, a maneira como nós ensinamos e falamos e vivemos o evangelho. Então, o próximo slide, nós vamos ver que para a gente efetivamente estarmos levando essa mensagem, nós precisamos também estar atentos, não só quanto à nossa vida, não só a nossa comunhão com o Senhor e com os irmãos, não só tendo cuidado com a nossa vida devocional, procurar ter uma vida devocional aos pés do Senhor diária, constante, de leitura da palavra, de oração, de comunhão com os irmãos, mas também nós precisamos estar atentos, quanto ao local onde nós estamos. Nós precisamos estar atentas, quanto a tudo que está à nossa volta, com relação à cultura, com relação a tudo aquilo que essa geração pensa e faz, quem são essas, onde vivem, como que essas pessoas têm buscado, a felicidade, a maneira como muitos têm vivido, as festas. Então, quem são, essa geração para quem nós precisamos levar
essa mensagem, a quem nós vamos levar essa mensagem. Então, por isso, nós precisamos estar sempre atentas, né? Sempre tendo esse cuidado, sempre como que está essa geração da nossa idade, a geração dos filhos, a geração dos netos, e todos os desafios que cercam, né? Para que a gente possa ter a linguagem, o entendimento, para que a gente possa estar levando essa mensagem em todos os lugares e também as gerações dos filhos, netos, os da nossa própria idade. Então, temos que ter esse olhar e essa percepção, né, quanto a tudo que está à nossa volta. Então, a pergunta é onde você está e quem são, né, as pessoas que estão em sua volta? Quem são as pessoas com as quais você convive? Então, nós precisamos ter esse entendimento para que a gente possa ter essa mensagem para levar, a mensagem da cruz. A próxima imagem, nós vamos ver que cada sócia da SAF é uma anunciadora da reconciliação. Então, cada uma de nós precisamos ter essa consciência, não é uma opção, não é se eu vou falar sim ou não, mas é ter o entendimento de que eu preciso compartilhar o plano da salvação. Há uma mensagem que precisa ser falada, contada, e vivida também. Então, eu coloquei aqui um conteúdo básico que a gente precisa, o básico do básico. Então, no que falar? Nós precisamos falar da história da criação, falar da queda e também falar da redenção. No próximo slide, nós vamos ver que eu coloquei aqui que o nosso desafio hoje, como secretária de evangelização, é o saber articular a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos, né, de ter esse cuidado para que a gente possa organizar, né, as nossas ideias, ter o preparo, para que a gente possa estar transmitindo com clareza, com entendimento. E aqui eu coloquei algumas sugestões, de métodos que já é muito comum a todas nós e que nós podemos fazer bom uso desses métodos disponíveis e que é muito conhecido de todas nós. Então, eu coloquei o primeiro, o livro Sem Palavras, que é da PEC, e que nós já usamos muito na evangelização de crianças, também na evangelização de adolescentes, e também pode ser usado na evangelização de pessoas idosas. Então, é um recurso que nós temos disponível e que também facilita, né, na organização da ideia, para que haja clareza de entendimento para ser transmitido. Nós também temos o Evangelismo Explosivo, né, que é um livro com técnicas, e o autor dele é o Dr. James Kennedy, e existe passo a passo, né, o que fazer, alguns argumentos, e que é muito comum a todas nós. Os 5 solas também da Reforma Protestante, também muito comum a cada uma de nós, e que também é possível usá-los, né, para estarmos assim pregando com clareza, usando esse método para evangelização também. Nós temos também outro método muito comum, que é a estrada romana, né, que é a evangelização utilizando versículos do livro de Romanos. Então, tem passo a passo, já é um método pronto, é só a gente fazer a leitura, né, e separar os versículos, muito fácil. Cada um deles a gente pode estar disponibilizando, se as irmãs tiverem interesse, no grupo do WhatsApp da secretaria. Temos também acesso, né, ao método de alfabetização e evangelização internacional, que é o AEI.
e que também facilita muito, principalmente para trabalhar na alfabetização de jovens e adultos que ainda não foram alfabetizados. Excelente material, e hoje nós temos na opção online. Temos também os 5 pontos da salvação, que também é muito conhecido, que o primeiro aborda o propósito de Deus em criar os homens para trazer honra e glória. O segundo ponto abordado nesse método é o problema dos homens, né? Aí vai abordar a questão do pecado. O terceiro é a penalidade do pecado, a morte e separação de Deus. O quarto é o pagamento de Cristo, né, nosso substituto perfeito. E o quinto ponto é o perdão oferecido, né? Então, eu coloquei aqui como sugestão os métodos mais comuns que a gente conhece e que é de fácil compreensão, para que as irmãs possam estar conhecendo também, as que já conhecem, tá só relembrando. Mas aqui eu também quero estar sugerindo às irmãs, né, que na evangelização nós precisamos, a cada dia, estarmos nos preparando, né, ter o preparo pessoal para que a gente consiga transmitir com clareza, e por isso, individualmente, cada uma de nós, né, precisa estar crescendo no conhecimento da Bíblia, né? Nós precisamos ter o estudo diário das Escrituras, leitura, estudo mesmo. Precisamos ter o cuidado para decorar versículos da Bíblia, precisamos estar memorizando para facilitar, até mesmo estarmos falando referência, onde está, tendo um conhecimento mais amplo do que cada versículo tem a nos ensinar. Então, é muito importante, né, esse estudo diário das Escrituras, a leitura. Também podemos e devemos, né, dentro do nosso preparo individual, escrever e falar do nosso testemunho pessoal, né, quem éramos antes de Cristo, né, contarmos da nossa conversão, como que foi o tempo da nossa conversão, e a partir do momento, né, de que nós assumimos esse compromisso com o Senhor, tudo aquilo que a graça de Deus vem realizando na nossa vida. Então, nós precisamos contar o que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Então, para facilitar, nós podemos escrever, né, fazer um resumo, organizar as ideias com clareza, para que a gente tenha sempre, né, o que contar, como falar, né, de tudo aquilo que nós também temos vivido. Como que era a nossa vida antes de Cristo, como que nós reconhecemos a nossa necessidade de Cristo, como que foi o momento em que Cristo passou, a ser o Senhor e Salvador da nossa vida, a diferença que Cristo está fazendo, né? Então, tudo isso faz parte também desse preparo. As irmãs que já são professoras, né, podem preparar como se fosse mesmo o mesmo esquema de uma aula, né, organizando as ideias, a introdução, o desenvolvimento de tudo que vai ser falado, né, a conclusão, sempre tendo esse roteiro para facilitar, a explicação, a mensagem que quer ser contada. Então, é muito importante o saber articular essa mensagem do Evangelho. Também peço às irmãs assim que sejam assíduas no estudo bíblico na semana, sejam assíduas, né, na escola dominical, sejam assíduas nos trabalhos da igreja, e à medida que as irmãs forem se preparando, adquirindo conhecimento, procurem os pastores para que eles estejam tirando dúvidas, né, e que possam também estar orientando quanto a tudo que as irmãs forem tendo necessidade. Então, é um trabalho de equipe, precisamos muito da orientação do nosso pastor da igreja local, do conselheiro da SAF,
Então, é muito importante que a gente busque esse conhecimento individual. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado com a nossa vida. Então, esses métodos que eu coloquei como sugestão, para que as irmãs possam estar também usando, né, e até mesmo aperfeiçoando, né, a sua estratégia, o conhecimento, para estar facilitando levar a mensagem do Evangelho. Na próxima imagem, nós vamos ver que evangelização, né, é caminhar ao lado. Então, as pessoas precisam ver no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, nas nossas escolhas, né, no nosso comportamento, tudo aquilo que a graça de Deus tem realizado, é a nossa mudança de pensamento. Agora nós já temos a mente de Cristo, e agora nós já vivemos uma vida de pureza, de santificação, de comunhão. E à medida que nós evangelizamos, falamos de Cristo e fomos usados por Ele, nós vamos chegar ao discipulado, porque muitos, né, vão crer e vão querer, né, conhecer ainda mais do Senhor. E é onde nós vamos chegar no fazer discípulos. Na próxima imagem, nós vamos ver um exemplo que eu gosto muito, né, que são os irmãos morávios. E a história deles eu gosto muito. Eu vou estar compartilhando rapidamente com as irmãs, que conta a história de dois jovens moravianos de 20 anos que ouviram sobre uma ilha do leste da Índia, onde 3.000 africanos trabalhavam como escravos e cujo dono era um britânico agricultor e ateu. O coração dos jovens se contorceu só de imaginar que todas essas pessoas passariam o resto de suas vidas confinadas, sem jamais ouvir falar sobre o amor do Pai. Então, esses dois jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Isso seria o ponto no qual a maioria de nós desistiria. Para eles, foi a motivação para tomar a decisão mais difícil de suas vidas, vender-se como escravo. Eles poderiam suportar o fato de viverem confinados pelo resto de seus dias, mas jamais suportariam saber que tantas almas morreriam sem salvação. O valor da venda pagou a viagem até a ilha. Depois disso, jamais se receberam notícias dos dois. Na hora da partida, houve orações, choros e abraços. Amigos e familiares puderam dar o último adeus para seus irmãos. E algumas pessoas falaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais irão ver seus familiares e amigos e vão ser escravos para o resto de suas vidas. Mas quando o barco estava se afastando do porto, os dois jovens levantaram suas mãos e declararam em voz alta: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Esses dois jovens ousaram ir além de tudo que se considerava aceitável para fazer o nome do seu Salvador conhecido. Uma história extraordinária de dois servos que jaz ofuscada, quase esquecida. Os moravianos sempre foram conhecidos por compreender a responsabilidade da evangelização, e seu alvo eram povos rejeitados. Mas o exemplo desses jovens é algo extraordinário. Eles passaram restos de suas vidas trabalhando pela salvação daquelas pessoas. Então, eu vejo como um grande exemplo, né, no sentido deles terem
tido a compreensão da necessidade de evangelização. E vejo também que nós precisamos ter a devida compreensão também dessa responsabilidade, da graça de Deus. Então, nós precisamos também entender que precisamos investir na evangelização das pessoas. Nós precisamos investir na evangelização das nossas famílias. Nós precisamos investir na evangelização dos nossos vizinhos. Nós precisamos investir na evangelização das crianças. Corremos o risco de ver uma geração de crianças se levantando distante da vontade do Senhor. E nós precisamos estar atentos a tudo quanto precisa ser investido na evangelização. E a minha oração tem sido para que o Senhor desperte os nossos corações e nos dê visão e entendimento para que nós possamos investir. Aqueles jovens, eles se venderam como escravos para anunciar o Evangelho. Hoje não tem essa necessidade de nos vendermos como escravos, mas nós precisamos estar atentos ao que nós podemos e devemos fazer para investir na evangelização. Então, na próxima imagem, nós vamos ver que dentro do projeto, nós temos aí como desafio o sermos verdadeiras intercessoras da obra missionária. E o primeiro item que eu coloco é que nós precisamos orar por nós mesmos. Em que sentido? Para que o Senhor esteja nos despertando quanto à nossa responsabilidade de evangelizar. Nós precisamos orar para que o Senhor nos dê mais interesse, para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, nos dando o entendimento. Nós precisamos orar, pedir ao Senhor que nos dê as estratégias, que esteja nos dando tudo aquilo que necessitamos, o aperfeiçoamento, o preparo, o conteúdo. Então, nós precisamos orar por nós mesmos para que verdadeiramente sejamos mulheres que evangelizam. Nós também precisamos orar pelas pessoas que nós vamos evangelizar. É uma luta espiritual. E nós precisamos eu sugeri aqui, organizar uma lista com os nomes das pessoas que temos o interesse de evangelizar. Então, eu convivo com pessoas que não são cristãs, que não têm ainda Cristo como Senhor de sua vida. Quem são essas pessoas? Então, eu preciso, assim como uma sugestão, organizar essa lista e orar, pedindo a Deus que me dê condições, abra portas, que esteja me ajudando para que eu consiga. E também coloquei que nós precisamos também ter a lista com o nome das pessoas que nós já estamos iniciando o processo de evangelização. E aqui eu coloco que nós precisamos interceder nominalmente por cada um deles. Nós precisamos ser cuidadosas quanto a essas pessoas. Então, Senhor, nos oriente, e nós precisamos interceder nominalmente. Eu quero evangelizar aí teus nomes, e também eu coloquei como desafio, como sugestão aí, o jejum. Muitas vezes, não sei se é hábito das irmãs jejuar, por esse motivo, pela obra missionária, e também intercedendo pelas pessoas que eu tenho interesse de evangelizar. E coloquei também que dentro dessa lista, com os nomes, identificar o perfil dessas pessoas, e dentro dela também já pedir sabedoria a Deus, orar para que o Senhor me dê sabedoria, para que a gente possa encontrar nessas áreas em comum, para que possa, a partir de então, vir o contato e abertura para esse momento tão oportuno.
Então, a evangelização passa por esse processo de muita oração. Então, a gente não pode descuidar. E o resultado, né, da evangelização não é o meu bom desempenho, nem a minha capacidade intelectual, nem a minha eloquência, nem o meu conhecimento. Então, por isso eu dependo totalmente da graça de Deus, da ação do Senhor através do Espírito Santo, porque somente Ele, né, é quem completa a obra no coração das pessoas. Então, por isso, irmãs, vamos ser zelosas quanto à nossa vida de oração e também a nossa intercessão em favor do trabalho de evangelização. Na próxima imagem, eu coloquei aqui, né, que dentro da Secretaria de Evangelização da SAF local, fica como sugestão, né, promover um encontro mensal de oração, para que as sócias da SAF possam se reunir, cada uma com a sua lista, com os nomes, né, das pessoas que você tem interesse ou que já está evangelizando, para que haja um momento ali de compartilhamento, onde cada irmã vai ter oportunidade de colocar as suas dificuldades, o que está enfrentando no seu trabalho de evangelização, e ali ter um momento de apoio e incentivo, né, quanto à evangelização. Então, fica como sugestão, né, para que haja esse encontro, pelo menos uma vez no mês, para que seja totalmente voltado, né, para orar por essas pessoas que nós já estamos evangelizando e ter esse momento. Também fica como sugestão, né, que a gente estabeleça passos práticos, né, para o surgimento de amizades que possibilite compartilhar o evangelho, né? Então, nós podemos ter nesse encontro, na SAF, organizada aí pela secretária de Evangelização e Missões, sempre com a permissão da presidente, sempre trabalhando em conjunto, para que possa ser criado, estabelecer quais são esses passos que precisam ser dados para que a gente tenha mais oportunidades, para estarmos evangelizando. Então, precisamos sempre estar atentos. Hoje, mais do que nunca, famílias enlutadas próximas a nós, pessoas enlutadas na família, pessoas enlutadas na vizinhança, tem muitos não crentes e que sofrem a dor do luto e que precisam de uma palavra, de consolo. Então, são oportunidades que estão tão próximas, e que nós precisamos, enxergar, ser despertadas. Então, assim também todos que estão hoje sofrendo, muitas enfermidades e outros problemas, e que são pessoas que nós temos acesso e que podemos também ter esse olhar cuidadoso e atento. A próxima imagem, nós vamos ver também que do que nós podemos trabalhar na evangelização, são as literaturas evangelísticas que nós temos. Então, aqui eu coloquei a sugestão de um livro, que é um livro que eu gosto, já li, conheço, já ofereci, já usei como estratégia, que é o livro Como Alcançar a Vida Longa e Feliz, do autor Adão Carlos Nascimento, e que nós podemos oferecer, para que a pessoa que eu já estou, iniciando o processo de evangelização possa ler, e à medida que a pessoa aceita, nós vamos ter aqui alguns contatos. O livro, pelo menos, nos oferece uns 6 encontros, talvez, ou pode ser 3. A gente aborde nesses 3 encontros passo a passo o que está sendo proposto no livro. Então, para que a gente comece usando uma literatura para evangelizar, é muito importante que você leia,
domine o conteúdo, organize, né, para que você possa assim oferecer. Então, antes de oferecer, as irmãs podem escolher. Coloquei também como uma sugestão cada dia, ou pode ser outro devocional, ou outro material. As irmãs têm toda a liberdade para escolher, mas que a gente leia com antecedência, organize a literatura, para que a gente ofereça algo que a gente já conheça, domine e tenha articulado, né, o método de evangelização que nós vamos estar usando, e que esse material, essa literatura, vai ser um complemento e também uma possibilidade de mais conteúdo, mais argumento, mais, né, encontros também, vai possibilitar mais encontros para que a gente esteja assim falando do Evangelho e mostrando assim o amor de Deus e falando do plano de salvação. Na próxima imagem, nós vamos ver algumas ações sugeridas, né, no projeto da secretaria. Então, aqui nós vamos partir do princípio de que cada sócia da SAF, né, já ela mesma já entende que precisa tornar a mensagem do Evangelho conhecida. Então, nós mesmos podemos nos perguntar: quantas pessoas eu evangelizei no ano de 2021? Eu falei da mensagem do Evangelho para quantas pessoas? Quantas pessoas estão na minha lista nominalmente, né, para que eu vá evangelizar, que eu já tenho interesse de evangelizar? Quantas pessoas hoje eu já estou evangelizando? Então, esse é o princípio. Então, todos os que são alvos do nosso interesse. Então, aqui, como sócia da SAF, né, como secretária de Evangelização e Missões, nós temos aqui alguns desafios colocados já pelo guia, né, que é realizar programas de evangelização. Aqui vem itens, porque o nosso guia foi elaborado antes da pandemia, né, então aqui a gente vai ver sugestões, né, para situações em que nos permitam estarmos reunidos presencialmente, né? Porque aqui nós vamos ver nas praças, nos lares, hospitais, asilos, cemitérios, orfanatos, né, casas de recuperação de dependentes químicos, presídios e outros lugares. Então, a gente percebe que nós temos aí, o campo é muito vasto, há muito trabalho que precisa ser feito, né? E sempre tendo a dimensão de que nós precisamos do apoio de toda a igreja, né, para que os irmãos possam nos apoiar em todos os sentidos, porque trabalho de evangelização nas praças, né, requer um cuidado maior no sentido de ter som da música, né, da mensagem, quem vai estar levando, né? Então, há todo um processo que precisa aqui ser observado, né? Então, também o mesmo processo com relação nos lares, principalmente nas igrejas onde já existe o discipulado, já existem os pequenos grupos, já existe todo um trabalho que já vem sendo realizado nos lares. Então, vocês vão seguir sempre a orientação do pastor. O seu pastor vai orientar como que esse trabalho vai ser desenvolvido. A evangelização nos hospitais também, precisa da gente ter toda essa orientação. Nós já temos tido e participado de vários cursos com relação à capelania, e sempre seguindo as orientações de tudo quanto nos é ensinado. Então, nos asilos, nesse momento de pandemia, eu acredito que a maioria não tem realizado, mas no momento oportuno, termos sempre esse olhar atento quanto aos asilos, e assim nós vamos ver tudo aquilo que cada SAF, pode estar realizando, dentro do programa, dentro do que cabe, tanto na questão dos cemitérios, dos orfanatos, casas de recuperação, e presídios e outros lugares.
Então, são campos que nós precisamos ir, que já está como orientação do guia, e sempre com a orientação do pastor, né, nós podemos estar realizando, organizando e promovendo esses trabalhos. O fazer bom uso das novas tecnologias para a evangelização do nosso tempo é o nosso grande desafio. Antes da pandemia, nós também tínhamos como sugestão, né, o cinema com temas evangelísticos, né, e que, quando for possível estarmos presencialmente, talvez volte a ter essa possibilidade, e o evangelismo entrega de folhetos nas proximidades da igreja. Aqui as irmãs Minha vão pasta, usar todos tudo os na recursos prancheta. possíveis, né? Às vezes vão poder organizar Oi? bandas, Fiz faixas, um rascunho para falas, poder a gente passar por folhetos, e-mail, mandar para ela você por está e-mail. podendo Mas eu estar deixei tudo lá no hospital. Eu procurei usando, aqui na minha né, todos agenda. os recursos possíveis para que vocês possam Fazer estar tudo. tendo esse olhar atento, né, aos moradores próximos da igreja, para que todos possam ser evangelizados, todos. Né? Às vezes, culto nos lares, às vezes, a entrega de folhetos. Então, essa dinâmica, as irmãs precisam também continuar atentas a tudo quanto precisa ser feito. Na próxima imagem, nós vamos ver também, né, que nós precisamos ter o cuidado de estarmos organizando trabalhos evangelísticos com crianças e adolescentes. Então, pode ser EBF, pode ser através do esporte, né, reforço escolar, trabalhos nas escolas, né, tem lugares onde é possível conseguir permissão nas escolas. Então, nós podemos estar, né, fazendo bom uso, né, de tudo aquilo que nós temos acesso. Também ficou como sugestão a realização dos chás evangelísticos, mas que, por causa da pandemia, também nós temos diminuído a quantidade. Aqui, dentro do projeto, nós vimos também a necessidade de continuar, né, oferecendo cursos e oficinas de artesanatos e culinárias abertas ao público, né, e aproveitando sempre o momento devocional para que seja um momento de evangelização. Também ficou para estarmos realizando as nossas caminhadas evangelísticas, né, aproveitando as datas comemorativas, também com apoio de toda a igreja, e a secretária de Faz evangelização trabalhos está evangelísticos com crianças e adolescentes, para que trabalhos chás possam ser feitos. evangelísticos, caminhadas evangelísticas, trabalhos de impacto. Então, nós vimos aqui, né, que tudo isso já está previsto dentro do projeto para que nós estivéssemos, assim, realizando durante, né, o quadriênio. E dentro do que nós não realizamos, né, e que ficou faltando, foi justamente, né, esses trabalhos de impacto na evangelização em lugares estratégicos. Né? Então, nós não fizemos, principalmente, a ida aos campos missionários, como estava previsto no projeto para que tivesse sido realizado no segundo semestre do ano de 2021. E principalmente, né, nas congregações próximas a nós, para que nós estivéssemos desenvolvendo esse trabalho, né, de impacto, de evangelização. Então, nós precisamos também ficar atentas quais são as congregações, pontos de pregações, congregações presbiteriais, onde nós podemos ir, né, para realizar esse trabalho de impacto. Então, pode ser realizado a nível de sinodal, a sinodal organiza, ou pode também ser realizado a nível de federação, como sendo um trabalho, né, de impacto. Então, requer todo o cuidado necessário, entrar em contato com o responsável do campo, pedir permissão,
organizar como, passo a passo, como que vai ser feito todo o trabalho, né? Então, horário de chegada, se todos vão estar com camisetas uniformizados, com versículos, nome da igreja, tudo que vai ser organizado, né? Se faixas, se banner, se vai ser usado o carro de som, todo o trabalho de divulgação, tudo que vai ser feito com antecedência, os grupos de intercessão, todo o grupo de apoio na montagem, no preparo de todo o material que vai ser distribuído, entregue, todo o trabalho que vai ser, né, estruturado com antecedência. Então, tudo isso precisa ser pensado, planejado com bastante antecedência, entrar em contato, ouvir também o que o responsável do campo tem a sugerir, e ali ser montado, né, juntamente com toda a diretoria, todos os envolvidos, sempre com essa visão, né, de que vai ser um trabalho de impacto, onde vai estar sendo trabalhado toda a cidade, né? Então, por isso, a gente precisa estar atento quanto à questão do horário, né? Quanto à questão de tudo que vai ser organizado, né? E juntamente aqui, como ficou no projeto, né, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, né, e com todos, né, os demais. Então, esse trabalho nós não realizamos no ano de 2021, mas que fica como sugestão, né, que havendo possibilidade, pós esse momento de pandemia, né, que a gente volte a sonhar, a realizar, né, todos esses itens aí que já estão, né, como desafio para que a gente possa realizar. Na próxima imagem, né, eu coloquei também a questão da gente estar recebendo o curso, o preparo aí da PECOM, convidando para que eles possam também vir falar nas nossas lives, né? E aí, se houver agenda, se der, então entrando em contato, e aí as irmãs também podem aproveitar esse recurso. Na próxima imagem, nós vamos ver também, né, que nós precisamos continuar incentivando a distribuição de todos os materiais, né, que nós devemos estar distribuindo, e sempre manter, né, folhetos e literatura cristãs nos balcões das lojas, nas farmácias, nos escritórios, nas recepções de hotéis e pousadas, hospitais e maternidades, ou seja, em todos os lugares possíveis. Vamos sempre estar incentivando a leitura de bons livros, bons filmes, e também, quando houver possibilidade, a participação em congressos, né, e palestras que falem desse material de evangelização. Na próxima imagem aí, nós vamos ver que também dentro da Secretaria de Evangelização foi solicitado às irmãs que continuem incentivando, né, as irmãs para que queiram escrever, né, poesia, jogral, teatro, né, cartões aí para postar nas redes sociais também, e também para que nós possamos usar todo esse material na evangelização. Na próxima imagem, nós vamos ver, né, como nós aprendemos com a igreja de Corim, né, que o crescimento quem dá é o Senhor. Então, nós aprendemos que Paulo plantou, Apolo regou, e que nós também precisamos fazer, né, a nossa parte, né, estarmos dispostos a planejar, organizar, né, mas tendo plena consciência de que o crescimento só virá, né, se o Senhor agir, né, através do seu Santo Espírito. Na próxima imagem, nós vamos ver, mesmo em tempo de pandemia, nós podemos e devemos, sim, continuar a obra de evangelização. Por isso foi sugerido na secretaria, né, desde 2020 as irmãs receberam algumas orientações simples e fáceis, que é a próxima imagem, onde nós recebemos essas sugestões, né, de que nós continuássemos evangelizando
né, através das ligações telefônicas, nós continuássemos convidando, né, parentes e amigos para participarem das lives e de tudo que está sendo produzido online. Também tivemos como sugestão o gravar vídeo, né, o áudio com mensagem evangelística e enviar, né, as pessoas a fim de evangelizá-las. Então, podemos estar usando esses recursos, né, também usar as redes sociais para enviar mensagens escritas, versículos, vídeos com conteúdo bíblico, né, tendo sempre o cuidado, né, de acompanhar, estar de acordo com a sã doutrina. Devemos sempre divulgar, né, o programa Verdade e Vida, as igrejas que têm Disque Paz, continuar incentivando, divulgando o número, de continuar divulgando a Rádio IPB, a Rádio SAF, né, e outros canais da IPB, outras rádios. Né? Então, nós devemos sempre estar usando tudo isso que já está ao nosso alcance para que a gente continue, né, o trabalho de evangelização em tempos de pandemia. Então, manter a distribuição de folhetos e literatura cristãs, né, em diversos lugares, também, né, os folhetos online, podemos escrever, estarmos enviando, toda a literatura cristã também, que já está disponível para que a gente possa estar enviando online. Ter sempre o cuidado de manter, né, os kits de evangelização, né, principalmente nos hospitais e na unidade de pronto atendimento. E vamos continuar tendo a visão de que nós precisamos, né, organizar o dia de evangelização. E nesse dia de evangelização, cada sócia da SAF local vai receber uma tarefa, para que assim as irmãs possam estar organizando dentro da sua realidade, vendo tudo aquilo que pode ser feito, né, e cada uma ou organiza essa lista, ou as gravações, a filmagem, tudo aquilo que as irmãs podem ver como uma boa ferramenta, né, para que esse dia de evangelização possa ser realizado. E se não puder presencial, né, que a gente faça o dia de evangelização online. Então, fica a critério das irmãs. Então, nós podemos concluir, para a gente encerrar, que o trabalho de evangelização ele precisa ser realizado, né? E nós precisamos ter hoje, no nosso viver e no nosso entendimento, né, quais são as ferramentas que estão à nossa disposição. Podemos fazer presencial, vamos estar organizando online. Então, quais são as ferramentas, tudo aquilo que é necessário. Então, para que a gente tenha esse cuidado, mas sempre buscando em oração a direção e a orientação do Senhor, né, para que a gente possa continuar. E o versículo, né, do projeto, a Grande Comissão Mulheres na Retaguarda, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. Pode matar. Então, a mensagem do evangelho vai ser pregada. Então, é algo que a gente sabe que vai ser anunciado, então virá o fim. Vai ser algo que nós já sabemos que o Senhor irá completar no tempo oportuno. E Ele usa, as nossas vidas para que também essa mensagem possa ser proclamada. Então, que Deus continue nos abençoando, nos capacitando, nos dando toda a sabedoria, toda disposição, nos dando amor pelas almas perdidas, nos dando amor, principalmente amando ao nosso Deus acima de tudo, amando o próximo, então amando a igreja dele, nos colocando como servos mesmo para servir, servindo e amando, e assim levando essa mensagem, principalmente na nossa maneira de viver, no testemunho, e também falando, contando, ensinando,
a mensagem do Evangelho. Então, que Deus assim nos abençoe, e eu volto assim a palavra para nossa irmã Quitéria. Parabéns, Alessandra. Deus continue lhe abençoando muito. Treinamento excelente, muito esclarecedor e muito objetivo, não é? Falando exatamente aí sobre essa obra grandiosa de evangelização que nós temos em nossas mãos. Algumas irmãs se apresentaram, lhe parabenizaram, mandaram mãozinhas, corações, palminhas. Nós temos também aqui algumas perguntas e eu vou reproduzi-las para você. A primeira pergunta. Nossa sociedade, com mercado de trabalho diversificado, tem exigido cada vez mais qualificações. Um curso como esses poderiam ajudar, por exemplo, um professor a conseguir um espaço para ensino religioso. Haverá certificação para as pessoas que fizerem alguns desses cursos? Ok. Esses cursos que eu sugeri para que as irmãs fizessem, irá ampliar o conhecimento das irmãs, o preparo das irmãs, para que as irmãs façam bom uso, né, do conhecimento, tenham uma melhor articulação, saibam orientar e ter o preparo e saber como lidar, né, em diversas fases e com diversas pessoas. Então, nesse sentido, sim, vai ampliar o conhecimento das irmãs. Agora, se caso as irmãs querem receber um certificado, um curso que possibilite, que lhe dê condições de um emprego secular nas escolas, aí as irmãs precisam fazer cursos. O André Jump disponibiliza, está com um curso maravilhoso, né, de mestrado na área de educação, e eu acredito que lá sim as irmãs vão receber esse certificado com essa habilitação, né, tanto pós-graduação quanto mestrado. Agora, esses, os quais eu indiquei, gratuito, para a gente acessar e assistir, não. Tá certo. Outra pergunta. Esses métodos que a gente encontra na Casa Editora, com exceção do livro Sem Palavras, que é da APEC? Não, minhas irmãs, esse material, esses métodos que eu coloquei, são métodos simples e comuns de acesso. Então, esse material até eu mesmo posso colocar no grupo da Secretaria de Evangelização para que as irmãs leiam. É coisa muito simples e é de fácil acesso. Temos aqui também uma afirmação, vamos ler aqui. Não sou da Secretaria de Missões, mas gostaria de receber as sugestões de saber articular a mensagem do Evangelho. Ok. Esse material, ele é de fácil acesso, então procure a presidente da sua sinodal ou a secretária de Evangelização e Missões, que essas irmãs podem estar repassando. Na verdade, elas recebem para repassar. Então, por isso, as irmãs só têm um prazo de uns dias para que, porque todo mundo vive numa correria, então, mas em poucos dias as irmãs podem ter acesso a todo esse material. Pergunta aqui, Alessandra. Há um endereço de contato para as secretárias de evangelização, um grupo específico? Eu não entendi, foi a pergunta. Ela pergunta o seguinte: há um endereço de contato para as secretárias de evangelização, um grupo específico? Existe o grupo do WhatsApp com todas as secretárias, né, sinodais, secretárias de evangelização de cada sinodal, com a secretária de evangelização e missões da nacional. E também as presidentes sinodais estão presentes neste grupo. E o contato conosco é muito simples, né? As irmãs têm, então também podem entrar em contato. Alessandra, e aquela cadeia de grupos, né? Você com as sinodais com as federações, né? Federações com né? Com as SAFs, né? Isso já foi ensinado no primeiro treinamento. É As verdade. irmãs secretárias de evangelização e missões, né, receberam essa tarefa de organizar um grupo
né, com as presidentes de federações e as secretárias de evangelização e missões das federações. Então, esse grupo, ela recebe esse material da Confederação Nacional, repassa para esse grupo, e as secretárias, né, de evangelização das federações devem criar o grupo, né, com as presidentes de SAF e as secretárias de evangelização e missões das SAFs locais. Então, são 3 grupos que deveriam existir. É o grupo para a gente estar repassando todo esse material. Então, Alessandra, foram estas as perguntas que surgiram aqui no chat, né? Agradecemos às irmãs que participaram. E se você quiser fazer alguma consideração final, Alessandra, senão a gente passa para a Ana para que ela possa encerrar, não é, a reunião. Minhas irmãs, o que eu gostaria de estar colocando? Nós estamos vivendo um tempo em que eu penso que a gente precisa se voltar para o Senhor, né, e estar levando a sério o tempo, né, de sendo cuidadosas quanto à nossa vida devocional. É muito importante que a gente tenha esse tempo, né, sendo cuidadosas quanto à nossa vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Senhor, de comunhão com a igreja, para que a gente, né, seja despertados para a evangelização. Então, nós não podemos descuidar, né? Pelo contrário, precisamos ser cuidadosas, e o trabalhar do Senhor na nossa vida, né, é muito importante para que a gente possa efetivamente, né, estarmos evangelizando. Então, meu desejo é que o Senhor verdadeiramente nos ensine a amá-lo, sobre todas as coisas, porque esse é o grande mandamento, né, e que a gente também aprenda a amar e amar o próximo como a nós mesmos, né, amar a igreja do Senhor, por quem ele deu a vida, se entregou. Precisamos amar a mensagem do Evangelho, estarmos dispostos mesmo a ir comprometidas, porque há um custo a ser pago, e a gente precisa estar dispostos a investir, e ter sempre essa consciência de que tudo isso é a graça de Deus na nossa vida, não é resultado da nossa competência, do nosso conhecimento, mas que é o agir de Deus, e estarmos dispostos, sempre abundantes na obra do Senhor, tendo plena consciência de que o nosso trabalho não é vão. Amém, minha querida. Eu passo a palavra à nossa querida presidente Ana Maria, para que ela faça também suas considerações finais e conclua, finalize a reunião, né, como ela desejar. Obrigada, querida. Que maravilha. Nós somos gratíssimas ao Senhor Jesus porque Ele nos deu. Nós tivemos aí nessa noite 310 irmãs queridas, até onde eu pude contar, não é? Interessadas nesse assunto brilhante e maravilhoso. Irmãs, nada a colocar, uma palestra maravilhosa. Parabéns à nossa secretária de Missões e Evangelização. Não poderia ser diferente porque ela vai ficar gravada. Então, nós vamos aprender ouvindo e ouvindo e ouvindo essas nuances, esses exemplos, esses detalhes, e vamos lá pesquisando e vamos ver. Ela deu vários nortes muito importantes. Irmãs, a mulher presbiteriana, ela é uma mulher cristã, né, eu acho assim no meu coração, diferente. Ela tem no DNA, na origem, no seu coração, na sua conversão, aquela alegria de evangelizar, de fazer missões, de ir atrás, de visitar, de ofertar, de acudir, de ajudar, né? De ser parceira na igreja. Então faz parte do nosso coração. Existem muitas mulheres salvas por aí em outras igrejas, mas que não têm esse calor no coração que tem a mulher presbiteriana. Eu não sei se vocês lembram, veja, pelo menos me veio à mente nesse momento. Na plataforma tem uma líder chamada Dorita, estão vendo aí Dorita? Dorita Egito é presidente da Sinodal Central de Pernambuco. Há uns anos atrás, em outros quadriênios, nós choramos muito por esse Brasil afora.
porque Dorita ia fazer missões no interior de Pernambuco, numa van cheia de mulheres, e ela foi vítima de um grande desastre. Quase que Dorita morreu. Eu acho que ela morreu. Ela morreu e Deus trouxe de volta, penalizado, né? No seu coração os propósitos eram estar de volta mesmo, mas Deus ouviu nossas orações. E Dorita quase morreu porque estava pensando em missões. E com certeza eu cantando e eu louvando, irmãs, é muito sério. Eu não sei se Cíntia está na plataforma, mas Cíntia Rios, do sul do Brasil, né? Sul do Brasil, ela ia evangelizar com muitas irmãs. O carro que elas iam rolou, despencou, virou e Cíntia quase morreu. Vejam, mas Deus preservou essas mulheres. E elas continuam aí com um coração pujante e alegre. Irmãs, vejam só. O que a Alessandra mostrou para nós fazermos, aliado ao que ela já mostrou em missões, é base na nossa vida. Missionária, nosso coração é missionário. A mulher presbiteriana tem um estilo de vida e deve ter o estilo de vida de Jesus. Jesus não perdia uma parada. Vejam, lembre da mulher samaritana. Ele se encontrou com aquela mulher cansado, poderia ter dito nada, mas ele sabia no coração que tinha que fazer a vontade do Pai e não perdeu a oportunidade. E aquela mulher samaritana foi uma grande missionária. Saiu a buscar a sua cidade. Vocês lembram do coração de Jesus falando para Nicodemos? Necessário te é nascer de novo, Nicodemos. O que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna, mestre? Mas nascer de novo, mestre. Eu vou não caber na barriga da minha mãe. Veja como Jesus conversava. Olha aí o que ela falou. Relacionamento, conversa, investimento. Lembram ainda do jovem rico? Jesus poderia nem ter falado, mas carinhosamente, vende tudo o que tem, dai aos pobres sempre. Então Jesus não perdia nenhuma oportunidade. Qual é a oportunidade que você tem? Vá pensando. Ana Maria, eu vivo agora escondida por causa da Covid, mas sempre tem oportunidade, não é? O pãozeiro, o homem da água, não é isso? A pessoa que você vai comprar lá suas compras, a mulher da farmácia, as crianças que passam na frente da sua casa, enfim, as vizinhanças, né? Sem falar a família. Então, o correto é isso, você e eu desenvolver no nosso coração esse estilo missionário, esse estilo evangelista. Passou na nossa frente, opa, aí outra coisa, sabe? Jesus avisa. Jesus coloca perto de você a pessoa. Você não precisa andar procurando, Ele vai colocar. Então, queridas, Deus abençoe nosso coração. Esse é o grande diferencial da mulher presbiteriana. Ela já nasceu missionária. Nós somos frutos de missionários que vieram para o Brasil, trouxeram Jesus e nós nascemos a partir da mensagem salvadora dessa igreja, que é de Deus, por meio dessa igreja. Esse é o grande diferencial da mulher presbiteriana. E aliado a isso, para fazer isso, ela já deu as dicas. Vida devocional. Andar com Jesus, ler muito a Bíblia, orar muito, falar muito com Ele, né? Onde você souber que Jesus vai passar. Lembra aquele desenho do pequeno Zaqueu? E aquela senhora do fluxo, tem aquele desenho de criança, eu digo porque meus netos são criancinha, e a minha filha coloca, a coisa mais linda do mundo. Eles repetem toda tarde a história de Zaqueu. E a história daquela mulher do fluxo. Onde é que está? E o cego Bartimeu. Onde é que Jesus está? Onde Jesus está? Eu quero ver Jesus. Então, você e eu temos que andar fuçando aonde Jesus está. Ele está de manhã, ele está à tarde, na reunião de oração, na departamento, na oração da madrugada. Ele está sentado na sala, não é? Então, desenvolver com Jesus essa alegria, crescer, e Ele vai trabalhar no nosso coração. Então, que Ele nos abençoe, fortaleça, né? E que possamos atentar para tudo isso. Ela ajudou, ela mostrou a metodologia, o que nós temos, mas agora para nós fazermos,
está no coração, né? Então, Deus nos abençoe muito. Muito obrigada, Alessandra. Valeu a pena, Alessandra. Outra live, valeu a pena, né? Graças a Deus. Quitéria, muito obrigada pela sua coordenação. A vocês todas que participaram, irmãs queridas. Deus a recompense. Deus alegre seus corações. Valeu a pena o ano da pandemia. Não se incomodem com o que você não conseguiu fazer. Você só pode dar graças a Deus. Primeiro, porque está viva. Segundo, porque você fez aquilo que o Senhor fez por você. Daí fará muito mais. Boa noite, até madrugada. Deus abençoe cada uma. Amanhã tem treinamento para as delegadas, hein? Às 15 horas. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também, Mãe, meus irmãos. grande abraço. Segunda que vai sair, né? Deus abençoe. Amém, amém. Boa noite, descansem. Ilkes, até mais tarde. Ilkes, Eline Coutinho. Tchau. Leodenilha, que bom lhe ver. Deus te abençoe. Emília Leitão, que Queridos, que bênção. Deus os abençoe. Amém. Excelente treinamento. Maria Elza, Jael, que bom ver Jael, norte do país, que maravilha, né, Jael? Oi, Ana. Que bom, querida. Deus abençoe Ai, vocês, amém, todas nós. amém. Um abraço, Neira, Alessandra, Águida. Adelice, Neide, que linda, Ângela, Deus abençoe a todos. Adélia, que linda. Para vocês. Até mais tarde. Abençoe a todos. Boa noite. Boa Neira, que maravilha, que bênção. Dona Queiroz, Dona Elba, Dona Eline Monteiro, tchau. Tchau. Olha aí, a de Lúcia, olha aí a de Lúcia. Boa noite, meus irmãos. Boa A moça dos beijinhos, tchau. Tchau. Até mais tarde, se Deus Deus quiser. abençoe. Durmam bem.